Olá pessoal, tudo bem? Voltei para mais um vídeo. Dessa vez não teremos tarô, mas eu vou falar um pouco sobre. Hoje cedo eu fiz um vídeo, mais um vídeo, e vocês estão sabendo que eu não estou seguindo muita regra, não estou definindo muito tema, estou deixando as coisas virem, fluírem. Até porque essa coisa de YouTube não é algo que eu domino muito, não é algo que estava nos meus planos, no meu planejamento de vida. Não é algo que eu imaginei que eu fosse fazer algum dia, mas a vida me trouxe até aqui e é algo que eu tenho que fazer para chegar no caminho onde eu tenho que chegar. Então, eu estou em fase de teste, para mim mesma, na verdade, em relação ao YouTube, em relação a expor essa coisa toda. Nisso, eu notei uma coisa hoje que me incomodou bastante. Eu não volto para ver meus vídeos, muito raro. E eu não vi o vídeo de hoje, que eu postei hoje. Nós estamos no dia 2 de abril. Mas depois de eu ter gravado, algo me incomodou no sentido do tipo de mensagem que está vindo. Tá? Eu, inclusive, falei que tenho recebido muita canalização em relação à alma gêmea, chama gêmea. Esse é um assunto que, não vou dizer que eu domino, porque a gente não domina assunto nenhum, mas é um assunto que eu tenho uma compreensão elevada por questões pessoais. E não é algo que eu gostaria de falar publicamente, não é algo que eu gostaria de instruir as pessoas sobre. Mas eu tenho percebido que está vindo esse tipo de mensagem. Só que a mensagem está vindo de uma maneira que não condiz com o que eu acredito. A mensagem está vindo de uma forma que não empodera muitas pessoas, isso me incomoda. Eu tenho reparado um padrão onde tem sempre alguém esperando por alguém, ou tem sempre alguém que não está pronto e a outra pessoa está esperando e coisas do tipo. Eu acredito em chamas gêmeas, eu acredito em almas gêmeas, são coisas diferentes umas das outras. Quem não sabe, dá uma pesquisada, porque chama gêmea e alma gêmea são coisas completamente diferentes. Mas eu acredito também que a gente tem livre-arbítrio. De certa forma, minha questão com livre-arbítrio é um pouco mais complexa, eu não vou entrar aqui, mas vamos dizer que eu acredito em livre-arbítrio. E eu não acho que a gente deva se colocar numa situação onde a gente... Como é que eu vou dizer? Foi ensinado pra gente em algum momento da nossa vida que almas gêmeas eram aquele amor perfeito e maravilhoso. E aí foram criados contos da Disney e aquela coisa toda, né? E aí a gente cresceu acreditando nisso. Não só mulheres, mas homens. E aí a gente fica buscando aquele relacionamento perfeito, aquela coisa perfeita. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Alma gêmea é karma. A gente vem aqui para pagar karma. A gente vem aqui para passar perrengue. A gente não vem aqui para ficar pleno, maravilhoso e ter uma vida fácil. Isso a gente faz lá perto de Deus. Aqui a gente vem para evoluir, tá? E a gente evolui através das lições que a gente recebe durante toda a nossa vida. E almas gêmeas são karmas, tá? Não é maravilhoso, não é bonito, não é Disneylândia. Então, quando vocês desejam encontrar a alma gêmea de vocês, a primeira coisa que vocês têm
pensar se vocês estão preparados. Normalmente a gente não tá. Comigo aconteceu o seguinte, eu não vou entrar muito na minha situação pessoal, porque ela é um pouco delicada pra mim e é algo que eu prefiro deixar de lado na minha vida e prefiro seguir as coisas que eu tenho que seguir. Depois de muito passar por situações desagradáveis durante toda a minha vida, a minha ligação com a espiritualidade não foi aumentando durante os anos, nem sempre foi assim tão forte. E eu cheguei num ponto da minha vida onde eu comecei, sem ter resposta vindo de lugar nenhum, porque eu não tinha resposta vindo de lugar nenhum, de por que essas coisas aconteciam comigo, por que eu passava por tanta coisa, por que nunca tinha facilidade, por que nada vinha fácil. E chegou um dia que eu não encontrava a resposta aqui, eu não encontrava a resposta aqui do lado, eu não encontrava. E eu comecei a jogar pro vento do tipo, por quê? Eu quero saber, por quê? Por que só vem gente assim? Por que eu caio e eu tiro força, não sei de onde vem, e eu me reconstruo toda e eu fico lá, né, amorosa sempre, cheia de amor para dar, e sempre vem alguém completamente zerado ou narcisista e puxa tudo. E aí eu tenho que fazer tudo de novo. E aí um belo dia eu falei, eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais, porque aí já entra a crença do karma, onde talvez seja isso. E aí eu entrei na situação que era o seguinte, por quê? E o que eu tenho que fazer? Por que eu não me adapto? Por que não existe alguém que seja compatível? Eu sou uma má pessoa? Eu comecei a perguntar essas coisas, eu sou uma má pessoa? Se eu sou uma má pessoa, o que eu posso fazer para me tornar uma boa pessoa? O que eu posso fazer para me tornar merecedora de, sabe, de não sofrer tantas coisas assim? Nisso, eu comecei a entender certas coisas, né? Óbvio, foi um processo de começar a entender. E eu vou voltar no assunto da alma gêmea, chama gêmea. E um belo dia, eu entrei numa situação tão... que eu falei assim, cara, de novo, não tem limite, de novo. Por mais que eu acho que eu estou master na situação, sempre tem alguém que supera, sabe? Eu falo, gente, a maldade humana não tem limite, eu comecei a entrar nessa. E eu falei assim, cara, eu lembro exatamente do dia onde eu chorava, eu falava assim, Deus, se existe alguém pra mim nesse mundo, eu quero ver. Por que eu fiz isso? Vou explicar. Por quê? Eu falei, eu quero ver. E eu vi. Pois é, e eu vi. E eu vi e foi a coisa mais bizarra do mundo. Porque eu encontrei a pessoa, eu olhei no olho dela e a sensação que eu tive foi que eu entrei pelo olho dela, juro, entrei, meu corpo, minha alma, não sei o que foi aquilo, se embolou dentro da pessoa e eu saí e eu voltei pra mim. É como se eu tivesse feito um scan na pessoa. E eu fiquei assim, caramba, o que aconteceu? E aí eu passei mal fisicamente, óbvio, fui pra casa correndo e falei assim, caramba, o que aconteceu? E aí minha vida virou um caos. Virou um caos. Por quê? Simplesmente eu vi a pessoa, eu não pedi pra ver, eu vi. E não é bonito. Porque se a outra pessoa não tá pronta, se você não tá pronto, eu não tava pronta. Eu não tava pronta. Hoje eu entendo, eu não tava nem um pouco pronta.
E a pessoa também não tá. E aí o que acontece? Um corre, o outro corre, um persegue, o outro persegue, um corre, o outro corre, um corre. Tá pronto, aí a gente cria magnetismo, repulsa, magnetismo, repulsa, magnetismo, repulsa. É esse estresse, é esse caos. E vocês pedem por isso. Eu pedi por isso. Hoje, eu falo, se eu tivesse a chance de voltar e falar assim, eu quero desver, eu ia falar que eu quero desver. E eu ia pedir diferente. E aí agora eu vou dizer pra vocês. Vocês vão pedir o seguinte. Se tem alguém compatível comigo, se eu tenho uma alma gêmea ou uma chama gêmea, que é o meu caso, que se vocês pesquisarem vocês vão entender que é diferente uma coisa da outra. Se eu tenho essa relação de alma com alguém, eu quero saber como eu devo ficar pronta e eu quero ver quando eu estiver pronta e quando a pessoa estiver pronta. Porque senão não adianta. Não adianta. Simples assim. Então, assim, eu digo que eu queria desver. Não vou dizer que tenha sido ruim. Não, eu sou muito grata. De verdade. Eu acho que tudo que aconteceu comigo em um ano, depois dessa situação, eu sou muito grata. Assim, as coisas que eu comecei a ver em mim, que eu tinha que melhorar. As coisas que eu comecei a ver na minha volta, que eu tinha que eliminar. Todo esse processo que eu passei, e que hoje eu me sinto extremamente bem, sabe? Com quem eu sou, com a minha verdade. Eu me aceito. Foi por causa disso. Foi por causa dessa pessoa. Porque eu vi essa pessoa. E porque essa pessoa é igual a mim, é idêntica a mim. E porque essa pessoa é o meu espelho. E todas as coisas que a pessoa faz, ou fez, ou enfim, que me incomodam, imediatamente eu já acendo uma luz e digo: se essa pessoa faz isso, eu também faço. Então eu vou consertar em mim. Entendeu? Então muitas vezes a gente encontra essas pessoas, não é pra viver um amor da Disney. Pra gente resolver coisas. Tá? Então, assim, quando eu entendi que esse tipo de situação ia muito além de romance, de relacionamento, eu comecei a respeitar muito mais a minha condição. No sentido de, se eu passei por isso, se eu tô nessa situação, é porque eu tenho uma função na minha vida e eu vou aproveitar. Eu me sinto extremamente abençoada de estar nessa condição, de verdade. Porque eu comecei a entender o poder pessoal que eu tinha, entender por que eu passei por todas essas coisas na vida. Eu nunca ia valorizar o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, se eu não tivesse conhecido todas essas pessoas que me fizeram mal. Eu sinto gratidão por cada uma delas. Inclusive, a maioria delas eu perdoei, eu tenho contato, eu faço questão. Eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa. O que eu posso curar dentro de mim, eu curo, faço de tudo para curar. Então, o que eu digo é o seguinte: não achem que é bonitinho e que é legal e que é fofo você ter uma alma gêmea e uma chama gêmea, porque não é. Não ache que isso vai te levar a ter um relacionamento de princesa, porque não vai. Às vezes pode ser. Com muita, não sorte,
É porque eu não gosto de falar de sorte, porque eu acho que a gente é responsável pelas coisas que a gente cria e cocria e que a gente tem na vida. Mas quando diz respeito a uma situação onde tem duas pessoas envolvidas, você faz a sua parte. Se a outra pessoa não quiser fazer a parte dela, ela não vai fazer. E não é você que vai obrigar. E eu sou extremamente contra a manipulação. E uma coisa que eu aprendi é: essa pessoa ativou em mim algo que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida, e hoje eu sou capaz de produzir um amor incondicional, não só por ela, mas pelas outras pessoas, onde eu consigo libertar, entende? Então eu consigo libertar as pessoas que eu amo. Eu não acho que elas têm que ficar escravas do meu ego, de mim, porque eu as amo. Então eu sempre vou amar a pessoa, sempre. Porque eu sinto a pessoa em todas as células do meu corpo, na minha cabeça, no meu coração, eu sinto. Então eu sinto um carinho enorme pela pessoa. Por mais que ele esteja distante, por mais que a gente nunca mais se veja na vida, ou nunca mais se encontre, ou qualquer coisa do tipo, eu sempre vou sentir amor incondicional e gratidão. Porque todos os dias eu acordo e eu me sinto melhor, e eu vejo alguma coisa em mim que eu estou errando, eu posso mudar, e eu tenho força. Entende, gente? Então eu vou tentar direcionar melhor esse tipo de vídeo, esse tipo de canalização que eu tô tendo, porque, engraçado, pra mim, eu não sentia que uma coisa ou outra tinha ressonância comigo, mas não com o que eu acreditava. Talvez eu estivesse canalizando o coletivo. O que me preocupou muito também foi o fato de eu estar canalizando algo que eu não acredito e eu ter tido uma preocupação sobre o que vocês têm pensado que é alma gêmea e chama gêmea. Entende? O que eu estou canalizando e a mensagem que eu estou recebendo é de pessoas que estão, teoricamente, parando as vidas para esperar alguém que não está pronto para receber amor, para dar amor, que acha que talvez amar é você se escravizar. Lógico, enfim. Eu costumo dizer que as crenças em relação ao amor são muito complicadas. As crenças sobre relacionamento são muito complicadas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu me considero fora do padrão. Eu preciso de liberdade. Eu não consigo cogitar me relacionar com uma pessoa controladora, entende? Porque quando você sabe que tipo de pessoa você é, que você tem a oferecer, tem coisas que você simplesmente não admite. E por isso, como eu cresci assim, faz parte da minha personalidade, eu tive ótimos relacionamentos. Eu tive um casamento longo, com um homem muito legal, tive namorados incríveis, todos são meus amigos, eu adoro os meus ex. Entendeu? E já me falaram que é sorte. Não é sorte, eu escolhi. Escolhi cada um deles. Escolhi pessoas boas, eu sabia o que eu tinha a oferecer, entende? Então, tem muita gente que vive relacionamentos muito estressantes e esse tipo de coisa pra mim não dá pra eu cogitar. Eu que já tô, enfim, bastante tempo solteira, foram escolhas que eu fiz e foram escolhas extremamente saudáveis pra mim, depois de ter ficado muitos anos casada. Decidi me dedicar mais a mim, enfim, né?
passar por um processo que eu recomendo a todo mundo. E hoje eu vejo que se for pra ter um relacionamento estressante, eu prefiro não ter, gente, porque eu tô ótima. Entende? Se for pra dormir com o olho aberto ou fechado, porque eu desconfio da pessoa que tá do meu lado, né? Sabe? Se for pra ter que ficar controlando o horário de alguém, porque eu não confio, né? Então, realmente, é algo que quando a gente fica solteira há muito tempo e a gente vai pensar em se relacionar com alguém, a gente logo acha que, caramba, eu vou perder minha liberdade, porque todos os relacionamentos são esse inferno, todas as mulheres são completamente loucas, nenhum homem é confiável e só tem essa opção. E eu não gosto de pensar assim. Eu penso no seguinte: existem homens muito bons. Eu tenho amigos incríveis que sofrem na mão de um monte de mulher doida. Não é porque eu sou mulher que eu vou defender mulher. Tem muita mulher fazendo muita coisa horrorosa. Eu tenho muita amiga maravilhosa que sofre na mão de homem que não... Então eu não vou botar que homem é assim, mulher é assado, porque os dois, cara, é caráter. Não é questão de ser homem ou mulher. Entendeu? Falta de caráter tem dos dois lados. Personalidade zoada tem de tudo que é lado. Entende? Então, por que eu falei isso? Me perdi. Nossa, eu me perdi porque eu já tenho que começar a encerrar, né? 22 e 22 minutos. Então é isso, gente. Deixa eu ver se eu lembro. Vou tentar passar mensagem de uma forma menos esquisita, que pra mim ficou esquisito. Não é o que eu acredito que vocês têm que fazer, não é o que eu faço. Eu acho que a gente não tem que esperar por ninguém, a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que ser feliz sozinho antes de buscar felicidade fora. Tá? O dia que... É o que eu falo. Hoje... lembrei o que eu tava falando. Existem homens maravilhosos, existem mulheres maravilhosas. O que acontece quando você fica um tempo trabalhando em você e você começa a listar o que você tem a oferecer. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, que isso é legal. Quando você tem a oferecer e o que você não aceita, você vai criar um filtro. O problema é que as pessoas não têm paciência para o filtro que a gente cria, num sentido de, sei lá, você tem 1000 homens que você colocaria na sua lista, vai reduzir para 100 espalhados pelo mundo, e aí as suas chances de encontrar com a pessoa são mais remotas. Sim? Tem que arcar com isso. Entende? Acho que vai parar o vídeo.